Estamos começando a nossa oficina de Pure Data. Estudaremos a linguagem e no final faremos exercícios sobre o conteúdo estudado. Espero que gostem e vamos lá. O PD foi criado pelo engenheiro de software americano Miller Puckett em 1995, que também criou o Max, e uma de suas características é ele ser open source. O PD foi criado com vista em facilitar o aprendizado da linguagem através da interface gráfica, e também para corrigir debilidades do seu antecessor Max no campo da dinâmica de gerenciamento de estrutura de dados. O PD foi desenvolvido para processar áudio e vídeo, portanto pode criar músicas, sons e até novos instrumentos quando combinado com a eletrônica. O PD é uma linguagem de programação visual que facilita o aprendizado de pessoas que nunca programaram, diferente do Super Collider, que é a programação de código-texto. Sendo assim, o PD se torna mais produtivo e mais viável quando se tem pessoas para trabalhar no PD com pouco conhecimento de programação. O Max é melhor que o PD, pois possui mais bibliotecas prontas, porém o Max é pago, e os dois possuem o mesmo estilo de programação. Em 1995, o projeto PD foi iniciado, e em janeiro de 1998, a versão 0.20 foi liberada. E pouco depois, em fevereiro, houve o lançamento do GEM, que é o pacote de recursos gráficos do PD. Atualmente, o PD Extended está na versão 0.43 e é uma linguagem atual e com suporte. Existem projetos como o Aire 5 que utilizam Arduino, Pure Data e sensores de proximidade, criando um novo instrumento e também uma nova maneira de criar música. O PD não segue um paradigma estudado nas LPs, mas tem raízes no paradigma orientado a objeto, por ser possível definir objetos e existir os conceitos de herança e abstração de dados. A linguagem também tem características de linguagem funcional, como por exemplo listas e notação polonesa, notação que os operadores são prefixados. A linguagem é interpretada e possui execução em tempo real. A legibilidade é uma vantagem que o PD tem por ser visual, onde as caixas e conexões facilitam a leitura, mas pode complicar se houver muito cruzamento de cordas. A redibilidade é prejudicada pelo fato de ter que adicionar caixas e ligá-las com cordas, e facilitada pelo fato de existir abreviações para simplificar o uso de objetos. A ausência de tratamentos de exceções e o fato de não haver palavras reservadas diminui a confiabilidade. Por ser interpretada, ela perde eficiência, mas cumpre bem o seu papel específico, que é o processamento de áudio e imagem em tempo real. Por ser uma linguagem visual, que abstrai os códigos texto, ela possui uma grande facilidade de aprendizado. É possível haver reusabilidade através do método de abstrações e heranças. Entre as linguagens de sua categoria, ela é a mais portável. Bem, o PD é um software livre, podendo ser baixado e utilizado gratuitamente. Atualmente existem duas versões principais do PD, o PD Vanilla e o PD Extended. Optamos por usar o PD Extended pois ele possui diversas bibliotecas criadas pela comunidade. Essa versão pode ser encontrada no site que está na tela agora, o www.puridata.info
downloads/pdextended. Lá você encontrará várias versões, tanto para em Windows quanto para iOS e para Linux. Após a instalação do software, abra o programa pdextended. A partir dele será aberta esta janela. Nela podemos criar novos arquivos e assim começar a programação em Polidata. Primeiramente, clique na opção Arquivo, em seguida em Novo, ou simplesmente pressione Ctrl N. Agora que temos um novo arquivo aberto em PD, podemos aprender algumas funções. Começaremos por mensagem. O que são mensagens? Basta virmos na opção Inserir Mensagem e nomearmos ela mensagem. Pronto, agora que temos uma caixa de mensagem, o que ela faz? Ela envia uma mensagem e um bang no outlet dela, quando clicado, e pode ser ativado pelo inlet ligado a um bang. Bom, já que vimos como se cria caixas, temos aqui várias opções, tanto objeto, número, símbolo e comentário. Vamos ver o funcionamento da caixa de objeto, que temos a seguir. Uma caixa objeto preenchida com TAM. A caixa objeto é onde podemos criar objetos digitando o nome dentro da caixa. A programação em PD é baseada em caixas que possuem os atributos inlet e outlet e podem assumir funções diferentes. Veja que o inlet é a entrada da caixa e pode ser recebido dados ou ativações, e o outlet de uma caixa é a sua saída, que pode ser repassado dados ou ativações. Um átomo é a unidade mais básica de dados em uma mensagem. E eles normalmente são separados por espaços. Como você pode ver, aqui existe uma mensagem com 4 átomos. E esses átomos podem ser um átomo numérico ou um átomo simbólico. Um átomo numérico é a mais básica unidade de dados quando representa um número. E um átomo simbólico é quando não representa um número. E se você fizer esse exemplo aqui, você vai ver que o objeto print vai compreender esses átomos e vai printar quando você clicar em cima da caixa de mensagem. O seletor é o primeiro elemento de uma mensagem e serve para definir parâmetros para os objetos, como por exemplo, o bang, que quando inserido em uma mensagem, ativa o objeto, e também pode ser representado por essa bolinha aqui. O float também é um seletor e serve para informar ao objeto que a mensagem é um número. E agora nós vamos testar como o print percebe o seletor float e imprime somente o número 5. A lista é um objeto que agrupa átomos de mensagem e realiza operações sobre ele, como concatenação, ou a quebra, ou a soma, muito próximo à linguagem funcional. E você pode utilizar o recurso da lista com o objeto list. Aqui nós temos um exemplo com o objeto list e o comando prepend, que insere um elemento no final da lista. Aí aqui nós vamos armazenar a lista dentro do list prepend e agora nós vamos inserir no final o elemento 77.
veja no console o elemento inserido. Um exemplo muito simples, mas dá para entender as operações que podem ser feitas com o objeto list. Agora nós vamos falar sobre como atribuir e recuperar o valor a uma variável. E nós temos aqui três tipos de objetos: o send, receive e value. E o send e o receive trabalham juntos, sendo que o send atribui o valor a uma variável e o receive recupera o valor de uma variável. E ao mesmo tempo que você insere o valor em uma variável, veja que o nome da variável que você escolhe fica como primeiro argumento. O receive já recupera e já manda para essa caixa de número. Com o value, isso é diferente. Você atribui o valor, porém você só consegue recuperar fazendo um bang ou ativando o objeto valor. E a ideia de atribuir o valor a uma variável no PD dá uma ideia de sem fio, porque você não precisa fazer conexões e você recupera o valor em qualquer lugar do programa. Agora nós vamos falar sobre os operadores e sobre as propriedades dos inlets que os define como quente ou frio. O operador é um objeto que você coloca prefixado, e assim que você cria o objeto, um operador, como por exemplo eu vou criar aqui o de multiplicação, você tem dois inlets para você fazer a entrada e um outlet que vai ser o resultado da operação. Aqui nós temos três caixas de mensagens no inlet quente, que é o mais à esquerda, e três caixas de mensagens no inlet frio, que é o mais à direita. O inlet quente tem a propriedade de ativar a operação quando ele recebe um bang, que é quando você clica em uma mensagem. O inlet frio não tem essa propriedade e ele somente armazena o valor que ele acabou de receber. Agora nós vamos fazer um teste nesse exemplo e vamos clicar aqui na mensagem 1. Nós podemos ver que o resultado foi 1. O valor que estava armazenado no inlet frio era 0. E se eu clicar na mensagem 4, não vai alterar, porque o inlet frio não tem o poder de ativar o objeto, o operador. Só que ao clicar na mensagem 4, eu acabei de armazenar o valor 4 aqui, e quando eu clicar de novo para ativar a operação, eu vou ter a soma dos dois valores. E assim nós podemos fazer mais testes e ver que a soma acontece perfeitamente quando você inicia o inlet frio, armazenando um valor aqui nessa entrada do objeto operador. E nesse exemplo tem uma parte importante sobre essa caixa número, que é quando você altera, ela manda uma ativação, um bang, no seu outlet. Aí sempre que você alterar o valor dessa caixa, vai alterar o valor do que ela está ligando aqui embaixo. Estruturas de decisões.
temos aqui em PD o if, que vem da biblioteca EXPR, que é uma biblioteca desenvolvida pela comunidade. Ele funciona da seguinte maneira: primeiro abre-se parênteses, depois escreve a condição a ser verificada se verdadeira, logo depois vírgula, o valor de retorno caso essa condição seja verdadeira, vírgula, o valor se ela for falso. Temos ainda as referências de entrada, que é o cifrão F1 representa a entrada 1, cifrão F2 representa a entrada 2. Nesse exemplo aqui, temos o caso da entrada 1 ser maior que 0 e a entrada 2 ser menor que 50. Se isso for verdadeiro, retorno a entrada 1 vezes 10. Se for falso, a entrada 2. Vamos fazer um exemplo. A entrada 1, 5. A entrada 2, 10. Então, essa condição é verdadeira. Logo, vai pegar a entrada 1, multiplicar por 10 e retornar. Retornamos 50. Vamos agora a um caso falso. Quando a entrada 1 é maior que 0. Então, se deu falso, isso aqui tudo vai dar falso. Ele vai retornar a entrada 2, que é o 12. Ainda temos o else if, que a sintaxe é a mesma, só que ele usa a saída de um como a entrada da outra. Sendo assim, possibilita 3 valores de retorno. Esse caso, ele retorna 50 se a entrada 1 for maior que 50. Se a entrada 1 for menor que 10, ele retorna 10. E se ela tiver entre 50 e 10, ela retorna o próprio valor de entrada. Vamos testar. Um valor maior que 50, 87. Retornou 50. Um valor menor que 10, 5. Retornou 10. Um valor entre 10 e 50, ele retornou o mesmo valor. No caso, 24, retornou 24. Esse aqui é a mesma maneira de fazer o else if, só que usando o if dentro de um outro if. Só para simplificar mesmo, mas a sintaxe é a mesma. Funciona do mesmo jeito. Estrutura de decisão Moses. Consiste em dividir os dados. Se o dado de entrada for menor do que o argumento, sairá pelo outlet esquerdo. Se for maior ou igual, sairá pelo outlet direito. Sendo assim, temos esse exemplo, que se o argumento for maior que menos 4, sairá pelo direito, que é o que está acontecendo. Se for menor que menos 4, sairá pelo esquerdo. Também temos a possibilidade de fazer um else if usando a estrutura Moses. Sendo assim, nesse caso, se for menor que 0, ele vai retornar, ele vai sair por aqui, por essa caixinha. Se for maior que 10, ele vai sair por essa caixinha. E se estiver entre 10 e 0, sairá por essa. Isso aqui consiste em que ele vai pegar essa primeira entrada e comparar com 0. Se for menor, sai aqui. Se não, ele é a entrada do outro Moses. Se for menor que 10, sai aqui. Ou seja, se estiver entre 10 e 0. Se for maior que 10, sairá nesse daqui, como é esse exemplo agora. Estrutura de decisão máximo e mínimo. Essa estrutura funciona de modo a promover um valor máximo ou mínimo. No exemplo da mínimo, o argumento ela funciona como um valor máximo. Não se deixe enganar pelo nome, é isso mesmo. A mínima ela tem um valor máximo 10, então o valor máximo que ela vai atingir nesse exemplo é 10. Vamos testar. Valores menores que 10, ela vai propagar, sem problema. Valores maiores que 10, ela não vai propagar. Ela propaga o 10. O máximo ele é o contrário. O argumento funciona como um valor mínimo. Ou seja, valores menores que 10 será propagado o 10. Valores maiores que 10 será propagado o próprio valor de entrada. Estrutura de repetição uso. Recebe um valor x como entrada e retorna x bangs. A entrada pode ser de duas formas: quente, que é da esquerda, o bang embutido, ou frio, que é da direita, que necessita do bang. Quanto à saída, temos a saída da esquerda, que essa é a saída onde sairá os x bangs. Temos a saída do meio, que é um bang de controle, é um bang final. E temos a da direita, que é a quantidade de bangs. Sendo assim, vamos fazer um exemplo
para melhor entendimento. Vamos agora passar como entrada o 5. Reparem que ele deu 5 bangs e um bang final, e a quantidade foi para 5. Repare que eu não precisei usar esse bang em vermelho, porque aqui é a entrada quente, então já é embutido. Agora vamos usar a entrada fria. Eu aperto no 3 e nada acontece, porque eu necessito apertar no bang para acontecer. Vou limpar aqui a tela e dar o bang. Aconteceu 3 saídas de bang e uma saída final, e o resultado da quantidade como 3. Estrutura de repetição uso. Recebe um valor x como entrada e retorna x bangs. A entrada pode ser de duas formas: quente, que é da esquerda, o bang embutido, ou frio, que é da direita, que necessita do bang. Quanto à saída, temos a saída da esquerda, que essa é a saída onde sairá os x bangs. Temos a saída do meio, que é um bang de controle, é um bang final. E temos a da direita, que é a quantidade de bangs. Sendo assim, vamos fazer um exemplo para melhor entendimento. Vamos agora passar como entrada o 5. Reparem que ele deu 5 bangs e um bang final, e a quantidade foi para 5. Repare que eu não precisei usar esse bang em vermelho, porque aqui é a entrada quente, então já é embutido. Agora vamos usar a entrada fria. Eu aperto no 3 e nada acontece, porque eu necessito apertar no bang para acontecer. Vou limpar aqui a tela e dar o bang. Aconteceu 3 saídas de bang e uma saída final, e o resultado da quantidade como 3. No Puridata, possuímos ferramentas que auxiliam na organização do código, e uma delas é o subpatch. O subpatch pode ser criado de forma fácil através da caixa objeto, digitando pd e o nome do subpatch qual você quer. Eu criarei um subpatch chamado subpatch. Ele automaticamente abrirá uma janela auxiliar. Assim, você pode escrever igual você escreve no patch original, no subpatch, só que toda informação escrita no subpatch estará contida dentro do patch original, todas as alterações salvas, tudo. Uma curiosidade é que a criação de subpatch não tem palavras reservadas nem nada. Por exemplo, eu posso mudar o nome do subpatch para pdpd, o qual é o comando para criar um subpatch. Ele irá mudar o nome para pd. Agora que já sabemos criar um subpatch, iremos ver como modificá-lo e acessá-lo. Farei um exemplo bem simples de soma de duas entradas. Primeiramente, criarei um inlet e em seguida outro inlet. Criarei mais outro objeto, que será mais um e outro objeto mais 2. Assim ligarei a entrada do subpatch, a primeira entrada, no primeiro conector do mais um, e o segundo inlet no mais 2. Porém, nós precisamos de uma saída para esse subpatch. Assim, faço necessário criar mais dois objetos com chamado outlet, que servirá de saída. Veja que no arquivo original foram modificados. Apareceu dois novos inlets e dois novos outlets. Conectando saída aqui. Assim, faremos um exemplo bem simples com números.
Agora que está pronto, podemos testar se o subpatch está funcionando corretamente. Olha que ele segue a regra de qual tiver mais à esquerda estará no primeiro inlet, e o outlet da mesma forma. Assim aí apertamos Ctrl E para sair do modo de edição e poder modificar os valores das caixas de número. Modificando esse valor, veja que o valor de saída sai com soma mais 1, assim como desejado do primeiro inlet. E o da segunda caixa de número sai mais 2 do valor inserido. Uma curiosidade é que quando você move o inlet para a direita do outro, as linhas são trocadas. Isso porque ele segue uma linearidade dentro do subpatch para não haver confusão. Porém, veja que a saída ainda continua, a saída da esquerda continua saindo na caixa de número à esquerda, não afetando muito na hora de poder entender o que está acontecendo. Porém, houve houve um cruzamento de linhas. Isso pode prejudicar um pouco o entendimento do código. Por isso tem que haver muito cuidado ao se criar inlets e outlets dentro do subpatch. Às vezes você pode se perder. Bem, iremos apresentar alguns objetos que o Puridata possui. Alguns deles são fundamentais nas resoluções de problemas. Um deles é o metro. Consiste em que o metro possui um inlet à esquerda, no qual necessita de um bang para ser ativado. Também pode ser desativado através de um stop. Assim, o argumento, ele precisa de um argumento, tanto como pode ser uma entrada à direita no seu inlet, ou por um argumento. Aqui no caso está 200. Então, se eu der um bang aqui, ele irá repetir esse bang a cada 200 milissegundos, passando para esse bang aqui, e nós iremos ver ele piscar. Pronto, está ocorrendo como desejado. Agora vamos parar ele e aumentar um pouco o seu intervalo de mandar o bang. Aumentaremos para 500 milissegundos, que equivale a meio segundo. Damos o bang. Veja agora que o período entre um bang e outro aumentou. E isso é o que desejamos ver do metro. Agora, parando o metro, vamos dar uma olhada no delay, que é um pouco parecido, só que tem um intuito diferente. O delay, como o metro, também precisa de um bang para ser acionado no seu inlet à esquerda. Possui um argumento também em milissegundos. Pode ser modificado através de uma caixa de números no seu inlet à direita. Então, tem como saída o bang no seu outlet. O delay consiste em que toda vez que você manda um bang para ele, ele atrasa esse bang, guarda aqui nele, demora o argumento que está aqui ou que foi modificado para repassar esse bang para o seu outlet. Veremos o seu funcionamento. Irei clicar no bang e ver quanto tempo demorará para aparecer o print do outro lado, de acordo com o especificado aqui de 1 segundo. Pronto, aconteceu o que nós esperávamos do delay, que ele atrasou a mensagem. Agora, se diminuirmos aqui o seu delay, veremos que a mensagem aparecerá rapidamente. Ativando o bang, viu, muito mais rápido do que anteriormente. Então, o delay pode ser facilmente modificado a desejo do programador. O objeto random consiste na geração de números de acordo com o argumento passado para ele. Ele gera números de 0 até n-1, sendo n o argumento dele.
no seu inlet ele necessita de um bang para ser acionado. E o seed é opcional, pois ele que definirá a inicialização do random. Isso evita de que dois randoms inicializem com o mesmo seed, assim consequentemente evita de que eles tenham a mesma saída. Aqui à direita temos uma caixa de número que pode ser usada para modificar o argumento do random. Veremos aqui o funcionamento dele agora. Clicamos no bang, vimos que ele vai gerando números de 0 a 4. Agora, ao modificar a caixa de números, aumentamos as possibilidades do random ser gerado. Vou colocar de 0 a 100 agora. 0 a 99 na verdade, né? Que é n-1. Então, se darmos o bang, 37, 6, valores aleatórios entre 0 e 99. Então é isso. O random é praticamente isso. Não muito complicado. Simples de ser usado. E é só. Abordaremos agora objetos que auxiliam na criação de áudio. O oscillator é um deles, o qual cria ondas senoidais com frequência de acordo com passada para ele em seu inlet, assim saindo a onda no seu outlet. O DEC é uma saída de áudio digital ou analógica para o Puridata. Já o ADC faz a função inversa, ou seja, ele é uma entrada de áudio digital ou analógico para Puridata. Agora faremos um exemplo bastante simples, no qual consiste na reprodução da onda gerada pelo oscillator através do DAC. Bem, precisaremos de uma caixa de número para controlar a frequência na qual a onda será gerada e uma caixa de mensagem, caso queiramos parar a onda, parar a geração de ondas. Veja que temos que ligar o oscillator o outlet do oscillator nas entradas do DAC, para que a onda seja assim ser reproduzida. Então, veja que por enquanto não temos som algum, e para garantirmos que ouviremos o som, certifique-se de que a opção DSP esteja ativa, exatamente como aqui. Agora vamos modificar o valor da caixa de número. Veremos o que acontece. Podemos observar que a frequência da onda vai aumentando de acordo com que modificamos a caixa, o valor da caixa. Quando colocamos em 500, a frequência fica muito alta, a ponto de ficar um zunido. Você não consegue mais perceber a vibração da onda. Agora, se quisermos parar, basta clicarmos na caixa de mensagem. Pronto. Mas caso você não esteja ouvindo nada, verifique novamente se o DSP está ativo, pois eu posso mexer o tanto que for na caixa de número. Se o DSP não estiver ativo, não dará para ouvir nada. Agora, caso eu ative de novo a opção, viu? E é assim que funciona o oscillator junto com o DAC. Bem simples, um exemplo bastante simples e fácil de ser reproduzido. E é só isso. Preparamos 4 exercícios de revisão para vocês treinarem o que foi aprendido até agora. Dê pause, tente resolver. As respostas estarão no pacote na descrição do vídeo, logo abaixo. E boa sorte. Muito obrigado a todos. E clique em gostei para dar uma moralzinha para o nosso vídeo.